Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Eu espero que com vocês também esteja. A vida continua. E aí, como é que vocês estão? Em relação à série dos livros, tem tido a oportunidade de fazer estudo? Eu estou muito feliz porque tem me chegado ao conhecimento que grupos nas igrejas estão se reunindo online, né? E fazendo esse estudo, né? Aproveitando, inclusive para os novos que estão começando agora na fé, não é? É muito importante ter uma noção geral do que seja a palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, no livro do Senhor, como ela é assim conhecida. Então, hoje estamos com Segundo Crônicas. Segundo Crônicas é o livro histórico, né? Na sequência, é o 14º livro, como vocês estão vendo aí. E ele fala os mesmos assuntos que retrata 1 Reis e 2 Reis. Agora, no caso aqui, apenas destacando os reis do Reino do Sul, que foi o Reino do Sul, que é Judá, certo? Eu vou ler rapidinho e vou destacar também, vou ler alguns fatos dos reis que fizeram que era reto aos olhos do Senhor. Nós já temos falado aqui que foram em torno de 19 reis, entre eles sendo uma rainha, tá? Que foi Atália. Eu vou falar apenas acerca dos reis que fizeram que era reto aos olhos do Senhor, que foram 8 reis. Vou falar rapidinho para o vídeo não ficar longo. E ao final do livro, e ao final deste vídeo, eu estarei postando a foto do tabernáculo. É a planta do tabernáculo que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai. E este mesmo modelo, Salomão, quando construiu o templo, que eu vou falar um pouquinho aqui, que já foi falado nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, Salomão, quando construiu em pedra, né? Pedra e tábuas, ele fez do mesmo modelo o templo. No templo, o local de adoração ao Senhor, tá? Eu vou postar no final a foto. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe neste momento que estamos aqui, que você estará assistindo, certo? Segundo Crônicas, número de capítulos 36, segundo a tradição judaica, foi Esdras. Relata os mesmos assuntos de 1 Reis, como já falei, né? Descrevendo apenas os reis de Judá. A divisão do livro, Reinado de Salomão, vai do capítulo 1 ao 9 e dos capítulos 10 a 36 acerca dos reis de Judá, né? Como já falei, foram 19 reis, sendo uma rainha. As referências encontradas no Novo Testamento acerca de 2 Crônicas eu vou colocar aí na legenda, tá? As referências. O reinado de Salomão, né? O reinado de Salomão, ele se fortaleceu muito e a bênção dele é que o Senhor se agradou, porque ele buscou ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo direção para guiar o povo de Deus, né? E Deus se agradou. E não somente, não tão somente assim, deu sabedoria a Salomão, mas deu-lhe riquezas, né? Bens e honra. Os reis das nações vinham até Salomão e traziam muita riqueza, muito ouro, de todo tipo de riqueza, certo? Salomão, ele começou a edificar o templo no 4º ano do reinado dele, né? Em Jerusalém, no Monte Moriá.
ele levou 7 anos para construir o templo. Ele foi todo construído na rocha e por dentro cobriu as paredes de tábuas de cedro, né? Uma madeira excelente. Revestiu toda a casa por dentro de ouro puro, na rocha, cedro e por dentro de ouro puro. A arca da aliança, né? Onde estava colocado ali as tábuas da lei, foi colocada no lugar principal do templo, que se chamava o Santo dos Santos. A arca é uma figura de Cristo que deve ocupar o lugar principal na igreja, na nossa vida. Acabada a construção, Salomão orou dedicando o templo ao Senhor e em resposta à sua oração desceu fogo do céu, consumindo todo aquele sacrifício que foi oferecido ao Senhor, e a glória do Senhor encheu toda a casa e todos louvaram o Senhor. A sabedoria de Salomão era conhecida de todas as nações, né? E veio a rainha de Sabá. A Bíblia não fala o nome dela, né? Sabá era a cidade, o país de onde ela veio, ela tomou conhecimento e ela quis conhecer de perto, né? Ela ficou encantada, maravilhada, né? Ela veio conferir, ela ouviu falar, mas ela, vendo de perto, ela ficou maravilhada, né? E a Bíblia diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. O que mais agradou a rainha de Sabá foi a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificou, a comida da sua mesa e os trajes dos seus servos, né? A organização, ele era muito organizado. Já falei para vocês em 1 Crônicas que foi Davi que preparou tudo, as vestes, a planta, a maneira, dividiu o povo por turmas de como servir, os guardas, os cantores, né? Os vigias, né? Os ajudantes, aquelas pessoas mais próximas, os sacerdotes, tudo foi entregue a Salomão para ele apenas administrar, executar a obra, não é? As riquezas de idolatria e a morte de Salomão. O seu trono, gente, era de marfim e todo revestido de ouro puro, não é? Tinha 6 degraus e havia 12 leões em pé de um e do outro lado. O ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos. Gente, um talento pesava 49 quilos de ouro. Olha quanto ouro era trazido para Salomão. Todos os reis da Arábia traziam ouro e prata. Todos os vasos de beber eram de ouro. Todos os utensílios da casa do bosque do Líbano de ouro puro. O rei tornou a prata comum em Jerusalém como as pedras. Se tornou muito comum a prata. Os cavalos eram de raça pura, né? Todos trazidos do Egito e de todas as terras ele ganhava cavalos, né? Para fazer parte do seu exército, né? Os soldados ali que era da cavalaria, né? Que conduzia, que usava aqueles cavalos, né? Assim, Salomão excedeu os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Parece incrível. Um homem como Salomão, que teve revelações de Deus, ouvindo a advertência, veio a desviar-se completamente dos caminhos do Senhor na velhice, não é? Pelo que o Senhor se indignou e lhe disse que rasgaria o seu reino e o daria a seu servo, que foi Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão, não é? Salomão, ele reinou todo Israel. As 12 tribos de Israel, ele reinou 40 anos. E aí, quando ele morreu, o seu filho Roboão reinou em seu lugar. E eu já falei, não vou mais me estender, que Salomão foi o causador
que Roboão, o filho de Salomão, foi o causador da divisão de Israel, não é? Ficando reino do norte com as 10 tribos e reino do sul com as 2 tribos, Judá e Benjamim, como capital em Jerusalém e o reino do norte em Samaria. Vou falar um pouco agora acerca de cada rei, os reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, tá? Um pouquinho só. Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele destruiu altares estranhos, quebrou colunas, cortou os azerins, que eram os símbolos idólatras, né? Até a sua mãe não quis que fosse mais rainha, porque ela fez um ídolo, não é? Para o povo de Israel e se desviar do caminho do Senhor. O Senhor não se agradou dele, porque ele pediu ajuda ao rei da Síria para pelejarem contra Baás, o rei de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele adoeceu dos pés e não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Ele reinou 41 anos e dormiu com seus pais, e o seu filho Jeosafá reina. Jeosafá reinou 25 anos sobre Judá em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No 3º ano do seu reinado, enviou os seus príncipes e levitas por todas as cidades de Judá para ensinarem a lei do Senhor, e o temor do Senhor caiu sobre todos os reis da terra que estavam em redor de Judá. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória sobre os seus inimigos, que eram os moabitas, os amonitas e os meunitas. Ele venceu os inimigos louvando ao Senhor. Ele foi repreendido pelo Senhor porque se aliou com Acasias, que era rei de Israel. Depois destas coisas, dormiu com seus pais e seu filho Jeorão reinou. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. O seu filho Jeorão, né, no caso o filho de Josafá, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou falar sobre os 2 reis depois, que era Joás. Joás foi filho de Acasias. Acasias foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Joás, ele tinha 7 anos quando começou a reinar. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Restaurou o templo, pois os filhos de Atália tinham usado as coisas sagradas para o serviço dos Baalins. Depois da morte do sacerdote Jeoiada, que havia servido ao Senhor todos os seus 130 anos, os príncipes de Judá serviram os ídolos. O Senhor manda Zacarias, filho de Jeoiada, repreendeu o povo, e por ordem do rei o apedrejaram, o qual, morrendo, disse: veja-o o Senhor e o retribua. E no ano seguinte, Joás foi morto pelos seus servos em sua cama. Reinou 40 anos em Jerusalém, e seu filho Amazias reina. O seu filho também fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não foi totalmente perfeito com o seu coração, né? Ele foi imperfeito. Ele mandou matar os servos que tinham mandado matar o seu pai Joada, né? Ele veio a se desviar do Senhor, prostrando-se dos deuses dos edomeus e queimando incenso. Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para a cidade de Laques, e ali o mataram. E seu filho Uzias reina. O seu filho Uzias, ele reina. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele reinou 52 anos. Por isso Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes. Até os amonitas pagavam tributos a Uzias. Ele construiu torres em Jerusalém. No deserto cavou muitos poços. Ele tinha um exército disciplinado que guerreavam valorosamente. Ele fabricou máquinas a fim de se atirarem com elas flechas
e grandes pedras. Porém, quando ele se tornou poderoso, o seu coração se exaltou. Entrou no templo para queimar incenso. Os sacerdotes se opuseram a ele, pelo que Uzias se indignou contra os sacerdotes. Então o Senhor o feriu com lepra. Ele permitiu que ele adoecesse, ele viesse a ficar doente de lepra, né? Ele ficou leproso até o dia da sua morte. O seu filho Jotão reinou. Mas eu vou falar sobre o reino de Ezequias, porque o filho dele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tá? Então, Ezequias era filho de Acás, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e reparou as portas. Mandou os sacerdotes purificarem o templo. Ordenou aos sacerdotes que oferecessem holocaustos sobre o altar. Convocou todo Israel para celebrar a Páscoa. Muitos zombavam dele, porém outros deram ouvidos à sua voz e voltaram. Aboliu também a idolatria. Estabeleceu leis referentes às ofertas e aos dízimos. Assim o Senhor abençoou todo o povo. Toda a obra que Ezequias empreendeu no serviço da casa de Deus, ele a fez de todo o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Depois destas coisas, Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá. Então Ezequias encoraja o povo a confiar no Senhor e obtém vitória. O Senhor enviou o seu anjo, destruiu todos os guerreiros da Assíria. Depois daqueles dias, Ezequias adoeceu e o Senhor ouve a sua oração, acrescentando-lhe 15 anos a mais. Eu vou postar um vídeo que eu fiz acerca desse assunto aqui de Ezequias, tá? Vou colocar na descrição. Porém o Senhor não se agradou, porque ele mostrou os tesouros da casa do Senhor aos embaixadores da Babilônia. Na sua morte, todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras, e seu filho Manassés reina. Eu vou passar adiante, porque Manassés fez um reino mau aos olhos do Senhor. Vou falar sobre o seu filho Josias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele reinou 31 anos. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E com 16 anos ele começou a buscar ao Senhor. Com 20 anos começou a abolir a idolatria. E com 26 anos começou a restaurar o templo. O sacerdote Ilquias acha o livro da lei no templo e o entrega ao escrivão Safã, que lê o livro na presença do rei. O rei Josias se humilha perante o Senhor e convoca todos os habitantes para renovarem o pacto com o Senhor. Ele destruiu os ídolos, celebrou a última Páscoa antes do cativeiro. Depois destes dias se envolve em contendas de ímpios e é ferido por flechas e morre. E seu filho Jeoacás reina. Ele não precisava ter. Não tem pessoas que se metem na confusão do outro. Foi isso que aconteceu, porque Deus não mandou que ele fosse até lá, mas ele quis, né? Tem pessoas que é um ímpeto da pessoa, às vezes a pessoa nem se conhece, né? Então ele teve aquela reação e lá os inimigos o mataram, certo? Se ele não tivesse ido, ele não teria morrido tão cedo, né? E por último veio Zedequias, certo? Zedequias que reinou, e foi no reinado de Zedequias que Judá foi levado cativo para a Babilônia. Esse assunto também eu falo no livro, nos livros anteriores, tá? Vamos ao questionário. São apenas 8 perguntas. Qual o autor do livro de 2 Crônicas? Qual o assunto de 2 Crônicas? Por que o Senhor no reinado de Salomão se agradou dele? Que atitude tomou Salomão na sua velhice?
Qual o motivo principal que levou o Senhor a dividir o reino de Israel? Quais os reis de Judá que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor? Qual o rei pelo qual o Senhor não se agradou, por ele ter mostrado aos embaixadores da Babilônia os tesouros da casa do Senhor? Que profeta predisse acerca de Judá, os quais seriam levados cativos para a Babilônia, e lá ficariam 70 anos. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por mais um livro. Segundo Crônicas, Senhor. Aqui relata as histórias dos reis. Aqueles homens estavam ali, nós sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Muitos reconheceram e muitos não, Pai. Eu quero te pedir pela vida de cada governante, pelos governantes da nossa nação, pelo presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, cada um que tem o seu cargo constituído, está aqui cuidando da nação, da cidade, do bairro. Eu quero te pedir por cada líder de família, por cada líder de comunidade, líder de igreja, que eles reconheçam, Senhor, que estão ali porque foi o Senhor que colocou. Que cada um veja a responsabilidade, não é pouca responsabilidade. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor com negligência. Então nós precisamos, Senhor, ter essa consciência de que nós estamos fazendo o trabalho que não é nosso, a obra é tua, meu Pai. Eu te peço pela vida de cada um, te peço pelos que estão começando, Senhor, agora a conhecer a tua palavra, Senhor, que eles guardem no coração, Senhor, e sintam desejo, Senhor, de colocar em prática na sua vida. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Veja agora o mapa que eu falei que ia mostrar para vocês, tá? Até o próximo livro, se Deus quiser, que será o livro de Esdras. Tchau.